Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro, e o nosso tema de estudo é Apeguem-se ao Amor e à Justiça. Antes de continuar, quero dar uma dica de leitura para você, o livro O Mistério da Profecia. Se você tem dúvidas sobre o tempo do fim, o tempo que nós vivemos antes da volta de Jesus, quero convidar você então a ler esse livro, O Mistério da Profecia. Busque ele online, se for possível. Você encontra também ali no Amazon, na CPB, Casa Publicadora Brasileira, no site ou em alguma loja do ministério deles, que pode ajudar você a encontrar então as respostas baseadas na Palavra de Deus sobre o tempo em que nós vivemos. Esse livro aqui ele fala, por exemplo, para a gente sobre viver melhor que um faraó. Já pensou nisso? Viver melhor que um faraó? Se Deus é o mesmo, por que existem tantas religiões? Essa é uma pergunta muito importante, né? A vida que traz esperança, mensagem urgente, olhe para cima, Deus não se atrasa, são apenas alguns capítulos desse livro que nos falam então do amor de Deus. Olha esse texto que ele coloca aqui para a gente. Jesus virá outra vez, trazendo com ele a vida eterna. Quer aprender mais, conhecer um pouquinho mais sobre o tempo que vivemos? Leia o livro O Mistério da Profecia, do pastor Mark Finley, da CPB, Casa Publicadora Brasileira. E hoje eu quero falar com você sobre o amor de Deus e a sua justiça. Eu quero levar alguns textos da Bíblia que falam sobre Deus. É isso que a gente vai fazer hoje. Meditar em textos bíblicos que falam sobre o nosso maravilhoso Deus. Nosso guia de estudos usa aqui Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, que diz assim: É Deus, Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Também nos diz aqui, nos pede para ler Romanos, capítulo 3, verso 25. Romanos, capítulo 3, verso 25. Verso 25 e 26. Fala assim: A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus apaga o passado e temos um recomeço pela fé com o nosso Deus maravilhoso. É isso que significa o texto. Ele esquece o passado e nos cobre com a sua justiça. Vamos ler também, dentro aqui da palavra de Deus, Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus vai provando o seu amor, nos trazendo para mais pertinho dele. Vamos ler Tiago, capítulo 1, verso 17. Tiago, capítulo 1, verso 17. Diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, um amor eterno e contínuo por todos nós. Aqui pede para a gente também ler Lucas, capítulo 11. Como disse para você, hoje nós vamos ler os textos bíblicos, deixar que Deus fale com a gente, sem muitos comentários. Lucas, capítulo 11, versos 11 a 13. Fala assim: Qual dentre vós é o pai? Aí você, pai, você, mãe, pode pensar, né? Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ora, se lhe pedis um ovo, lhe dará um escorpião? Ou se pedir um ovo, dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Deus sempre quer dar coisas boas para a gente, coisas que nos ajudam. Vamos ler Mateus capítulo 5, vamos lá então, permitindo que Deus nos fale nesse dia, nessa manhã. Mateus capítulo 5, verso 43, fala assim a palavra: Ouvistes que foi dito, olha o que Deus nos orienta, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos.
Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Você só cumprimenta as pessoas que você conhece. Não fazem os gentios, e que gentios são as pessoas que não são cristãos, não são judeus, né? Que não conhecem Deus, não fazem eles também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus, Ele é amor, Ele é justiça. Nós vimos aqui por esses textos que Ele não muda, as suas bênçãos, as suas misericórdias caem sobre nós todos os dias. Ele é tão bom, mas tão bom, que tanto as pessoas boas como as más recebem a bênção de Deus. E aqui Jesus fala pra gente o seguinte, Jesus mesmo, porque Jesus é Deus. Jesus fala o seguinte, que nós devemos ser perfeitos, seguindo o exemplo de Deus. Veja, o perfeito é você simplesmente caminhar com Deus em resposta ao amor dele. E toda a nossa vida ela é transformada à imagem e semelhança de Cristo aos pouquinhos, como árvores que vão crescendo, 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 até frutificar em bênçãos, em frutos de amor, de justiça, benignidade, bondade, que são os frutos do Espírito de Deus na nossa vida. É isso que Deus espera da gente, que a gente siga o exemplo de Deus, seguindo o caminho de Jesus. E só tem um jeito de a gente saber o que é certo e errado, é lendo a palavra de Deus, é passando tempo com Jesus, em que Ele nos mostra quem Ele é, a sua revelação, sua autorrevelação, para a gente poder seguir esse exemplo maravilhoso, que nos traz apenas a vida e a vida eterna. Nosso guia de estudos faz o seguinte apontamento. No fim, o próprio Deus trará a justiça perfeita. A justiça de Deus, ela é perfeita. Romanos capítulo 2, verso 5 ensina que o seu juízo, o seu justo juízo, será revelado. Por fim, os redimidos cantarão: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão ante ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse, capítulo 15, verso 3 e 4, e também pede para a gente comparar. Vamos lá então, Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, verso 1 e 2. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. No tempo certo, Deus sempre, sempre fará justiça. Vamos juntos orar? Querido Pai que está no céu, te agradecemos por ser esse Deus tão maravilhoso, que nos promete amor e justiça no tempo e na hora certa. Porque as coisas de Deus se revelam espiritualmente. Hoje pedimos ao Senhor que nos revele cada vez mais a Tua mensagem. Sabemos que no fim o Senhor fará justiça, ainda que não nesse mundo, mas no porvir, quando Jesus voltar. Obrigado pelo Teu cuidado, Teu carinho e Teu amor, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você em Deus. Amanhã teremos então um resumo da lição da semana. Conto com você para poder compartilhar esse vídeo, poder espalhar o amor de Deus. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.